Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, como é bom escutar a palavra de Deus. Ela é luz que ilumina os nossos passos. Nós não queremos viver nas trevas. Portanto, é nos colocando diante da palavra de Deus que recebemos a luz necessária para termos o discernimento na realização da vontade do Pai. Discernimento é a capacidade de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim e saber fazer a escolha por aquilo que agrada ao Senhor. É somente escutando a palavra de Deus que alcançaremos esta sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Temos esta oportunidade diariamente de nos colocar diante da palavra e permitir que ela nos transfigure. Por isso, mais uma vez, vamos abrir o nosso coração e acolher a mensagem do Evangelho dirigida para nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, continuamos acolhendo esta mensagem do Evangelho aqui no Evangelho de Lucas. Hoje iniciamos a leitura do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. É um capítulo muito importante, porque nele estão as parábolas da misericórdia, as parábolas que escancaram para nós como é o Deus da nossa fé. O Deus da nossa fé é o Deus de misericórdia. E hoje tivemos a oportunidade de escutar 2 destas parábolas. Eu te convido a, com a abertura do coração, disponíveis à luz do Espírito Santo, fazermos a reflexão desta mensagem de modo que nos ajude a sermos também um pouco parecidos com Deus, cheios de misericórdia, como Deus é misericordioso. O Evangelho começa dizendo que publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. Fariseus e escribas murmuravam. É interessante porque aqui nós temos 2 grupos diferentes que se aproximam de Jesus. No entanto, estes grupos se aproximam de Jesus com motivações diferentes. Os publicanos, pecadores, se aproximavam de Jesus porque traziam no coração um desejo profundo de escutar Jesus. Queriam acolher o seu ensinamento, a sua mensagem, a sua boa notícia. Carregavam no coração esse desejo de serem transformados pelo ensinamento de Jesus. Ao contrário deste primeiro grupo, formado por pecadores e publicanos, o grupo dos fariseus e escribas também aproximavam de Jesus, mas para murmurar. O comportamento de Jesus incomodava os fariseus e escribas. Por isso murmuram. Aliás, meu irmão, minha irmã, tomemos cuidado
muitas vezes nós também corremos o risco da murmuração. O murmúrio não combina com a vida cristã. Aprendamos do Evangelho a sermos como aqueles pecadores, publicanos, que reconhecem sua fragilidade, mas que somos desejosos de escutar Jesus. Não como os murmuradores, que se sentiam muito santos e por isso mesmo queriam criar muros de separação entre santos e pecadores, justos e injustos, puros e impuros. Não sejamos assim. Estes se aproximam de Jesus e murmuram, dizendo: este homem recebe os pecadores e come com eles. Muitas vezes nós também queremos criar uma igreja assim, e nós pensamos ser os únicos puros, os únicos dignos de aproximarmos do Senhor. Por isso os fariseus, os publicanos, os pecadores se aproximam de Jesus, mas de forma diferente. Pecadores e publicanos querem experimentar Jesus e mudar de vida. Os fariseus, ao contrário, aproximam de Jesus para criticá-lo, porque acolhe os pecadores. Não tenhamos conosco esta tentação farisaica de querer separar santos e pecadores. Por isso Jesus conta essas duas parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Este questionamento de Jesus é justamente para nos fazer entender como Deus age com cada um de nós. Deus é como pastor bom, por isso no finalzinho da parábola vai dizer que, assim como aquele homem que perdeu uma ovelha e vai em busca desta ovelha que se perdeu, deixando as 99, quando a encontra, se enche de alegria, a coloca nos ombros, volta para casa, convida amigos para celebrar o encontro da ovelha perdida, diz o Evangelho, haverá, do mesmo modo, muito mais alegria nos céus por um só pecador que se converte do que por 99 que não precisam de conversão. Estes 99, aqui apresentados no Evangelho, que não precisam de conversão, ou ao menos se apresentam como aqueles que não precisam de conversão, é justamente os fariseus e escribas, que se apresentavam como muito santos e, por isso, prescindiam da necessidade da misericórdia de Deus. Deus se alegra com o pecador que se converte. Por isso, tenhamos a humildade de saber reconhecer que nós carregamos conosco fragilidades, limitações e pecados, mas Deus vai ao nosso encontro, nos coloca em seu ombro e deseja nos trazer de volta para a sua casa. Deixemo-nos ser reconduzidos por Deus. Quando nos arrependemos, Deus se alegra, há alegria no céu. Do mesmo modo, Jesus conta esta segunda parábola da moeda perdida e encontrada. Qual mulher que tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada? É importante esse gesto da lâmpada acesa, porque demonstra justamente o cuidado, esta busca por aquela moeda que se perdeu. Quem perde ou quem se perde também é importante aos olhos de Deus. Deus não despreza nenhum coração arrependido. É como esta mulher que cuidadosamente acende a lâmpada, varre a casa até encontrar a moeda que estava perdida. E quando a encontra, enche-se de alegria, convida as vizinhas para celebrar o encontro da moeda que se perdeu. Igualmente, a parábola se conclui dizendo: eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Portanto, Deus não menospreza um coração arrependido. E nós, meu irmão e minha irmã, devemos ser parecidos com Deus. Tantas vezes nós invocamos o perdão e a misericórdia de Deus, e Ele nos oferece a possibilidade de reconciliação. No entanto, muitas vezes não sabemos agir do mesmo modo com o irmão que peca, com o irmão que tem fragilidades. Tantas vezes não sabemos oferecer o caminho de volta. Tantas vezes não sabemos ser como este homem que, ao encontrar a ovelha que estava perdida, oferece cuidado, ajuda a reconduzi-la de volta para casa. Por isso, sejamos um pouco mais cuidadosos. Saibamos reconhecer que precisamos de perdão, mas, sobretudo,
saibamos também nós dispensar perdão a quem nos feriu, a quem nos magoou. O desejo de Deus é que o pecador se converta, e a conversão é motivo de muita alegria. Por isso, se eu ou você nos distanciamos do Senhor, deixemos que Ele nos coloque em seus ombros e nos reconduza de volta para casa. E deste modo haverá grande alegria pela nossa conversão, pelo nosso arrependimento. O Evangelho de hoje nos provoca a fazer uma reflexão sobre essa dimensão da necessária conversão. Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Por isso Jesus nos conta essas bonitas parábolas da misericórdia, parábola da ovelha perdida e reencontrada e da moeda perdida e reencontrada, justamente para ensinar os fariseus, que pretendiam ser os donos da religião daquele tempo, os únicos que tinham o discernimento, para que se abram para esta experiência de um Deus que é amor, que é perdão e que acredita na conversão das pessoas. Igualmente que também nós aprendamos a confiar na misericórdia de Deus e, experimentando esta misericórdia, que saibamos fazer o caminho de conversão. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, pedindo a Ele, sobretudo, a graça da conversão. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, Deus de amor e bondade, no dia de hoje te pedimos um coração capaz de experimentar a misericórdia que provém do teu coração. Ajuda-nos, Pai Eterno, a fazer o verdadeiro caminho de conversão, que apresentemos sempre o nosso coração contrito e arrependido, com o desejo de reconciliar, assumindo sempre em nossa vida o teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.